E aí galera, tudo bom? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Nanjo, o realizador desse Data Podcast, o seu podcast feito de aluno para aluno. Hoje o nosso podcast vai ser sobre a Guerra da Crimeia, uma guerra muito importante, como vocês verão. E é isso, assistam aí, deem um like, compartilhe e daqui a pouco, e no final tem uns avisos importantes, se vocês puderem ouvir. Duas guerras mundiais obscureceram a gigantesca escala e o enorme custo em vidas humanas da Guerra da Crimeia. Hoje, ela nos parece uma guerra relativamente menor, está quase esquecida. Entretanto, a Guerra da Crimeia foi uma guerra que custou muito, se formos pensar em vidas humanas. Foi o maior conflito bélico do século XIX, com 750 mil mortos. É muito importante ressaltar que desses 750 mil mortos, não há nenhum civil, pois não houve contagem de baixas de civis. E houveram bombardeios, pessoas morreram de doenças trazidas pelos soldados, fome, e houve comunidades inteiras varridas nos massacres e nas campanhas organizadas de limpeza étnica no Cáucaso, nos Balcãs e na Crimeia. Segundo o historiador Orlando Figes, o conflito foi a primeira guerra total, parecida com as guerras contemporâneas a nós, envolvendo civis e crises humanitárias. Como disse anteriormente, foi a primeira guerra moderna, que deu para a época meio que uma visão de como seria a Primeira Guerra Mundial. Né? Hoje nós vemos que a Guerra da Crimeia foi um presságio da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, durante o cerco de Sebastopol foram construídos 120 quilômetros de trincheiras pelos soldados britânicos. E, como nós sabemos, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. Né? Além de tudo, foram utilizados 150 milhões de tiros e 5 milhões de explosivos. Essa também foi a última guerra que seguiu os códigos tradicionais de cavalaria e tréguas para retirar os cadáveres dos soldados e os feridos do campo de batalha. Agora, vamos falar um pouco sobre a guerra em si, sobre o contexto da guerra. A guerra é muitas vezes chamada de Guerra Turco-Russa, porque foi tecnicamente um conflito entre o Império Turco-Otomano, o Império Otomano e o Império Russo, né? Entretanto, não se pode esquecer que houve uma forte intervenção das potências europeias ocidentais. A Guerra da Crimeia também pode ser considerada uma guerra religiosa. O historiador que citei anteriormente chama ela de A Última Cruzada em seu livro. E agora, para nós vermos qual é os antecedentes dessa guerra, a gente tem que nos voltar à região do Levante, mais especificamente na cidade de Jerusalém. Podemos nos remeter à Páscoa de 1846, onde houve uma disputa forte entre cristãos ortodoxos e católicos em Jerusalém. É muito importante ressaltar: havia uma rivalidade, uma rixa entre os segmentos da cristandade na Terra Santa. Havia muitos conflitos entre católicos e protestantes contra ortodoxos gregos. A rivalidade entre essas igrejas cristãs se intensificou muito no século XIX devido ao aumento de peregrinos à Terra Santa, devido ao advento das ferrovias e navios a vapor. E também é bom ressaltar que no século XIX o Império Otomano estava se integrando às potências ocidentais. É válido lembrar que na Primeira Guerra Mundial o Império Otomano foi um participante da guerra e ele caiu devido aos custos da guerra. Essas igrejas, devido a essas rivalidades, criaram missões para ajudar os peregrinos que disputavam a compra de terras, financiavam bispados e mosteiros
estabeleceram escolas para converter os ortodoxos árabes, a maior, porém menos educada população da Terra Santa. Entre 1842 e 1847, houve muita atividade em Jerusalém. Os anglicanos estabeleceram um bispado, os austríacos instalaram uma editora franciscana. Franciscana, para quem não sabe, é uma ordem religiosa que foi fundada por São Francisco de Assis. E os franceses abriram um consulado em Jerusalém e destinaram mais dinheiro a escolas e igrejas para católicos. Lembre-se da França. A França foi um dos maiores atores da guerra. A França, além de ser um país muito católico, tinha uma longa ligação histórica com a Palestina, que remonta ao período das Cruzadas. Os reis mesmo do antigo Reino Cruzado de Jerusalém eram nobres franceses. E na opinião de muitos dos católicos franceses da época, esse histórico dava à França, a primeira nação católica da Europa, uma missão especial de proteger a fé católica na Terra Santa. Além de tudo, o Papa, entre esses anos, o Papa Pio IX estabeleceu um patriarca latino residente em Jerusalém, o primeiro desde as Cruzadas no século XII. Veja só, nas primeiras décadas do século XIX, em contrapartida, a Igreja Ortodoxa russa enviou mais peregrinos a Jerusalém do que qualquer outro ramo da fé cristã. Todos os anos, até 15 mil peregrinos russos chegavam à Cidade Santa para a festa da Páscoa. Os russos meio que viam a Terra Santa como uma extensão de sua pátria espiritual. E devido a isso, meio que ignoravam a soberania otomana na região. É importante ressaltar que desde o fim das Cruzadas, a Terra Santa, por mais que tivesse muitos cristãos, quiçá talvez mais do que muçulmanos, era politicamente controlada, era dominada pelos otomanos, pelos árabes, mas pelos otomanos, né? Na verdade, pelos otomanos. Então, e mesmo assim, os russos, devido a esse fervor de espiritualidade, eles meio que ignoravam essa soberania otomana, entre aspas. Alguns relatos, alguns historiadores dizem até de conquista russa de Jerusalém, que o Império Russo tinha planos em dominar aquela região. Os turistas que vinham das potências europeias, Inglaterra, França, Áustria, Prússia, Alemanha, sentiam uma repulsa extrema pelos peregrinos ortodoxos. Os ortodoxos tinham uma paixão muito intensa. Seus rituais religiosos eram estranhos e considerados bárbaros e supersticiosamente degradantes, do ponto de vista desses turistas. Como, por exemplo, a cerimônia do fogo sagrado do sábado de Aleluia, onde vários peregrinos russos ortodoxos se amontoavam dentro da igreja do Santo Sepulcro e acendiam tochas lá. Não era raro que pessoas morressem esmagadas nesse ritual ou sufocadas pela fumaça causada pelas tochas. Tanto que esses turistas europeus sentiam ter menos em comum com os ortodoxos, que eram cristãos, do que com os muçulmanos, que era uma religião totalmente diferente do cristianismo. É muito importante lembrar que essas posturas e rixas entre cristãos iriam influenciar a definição das políticas ocidentais em relação à Rússia, nas disputas diplomáticas sobre a Terra Santa. E isso acabaria levando à Guerra da Crimeia. Na Terra Santa, há uma disputa diplomática forte entre França e Rússia. Uma das pessoas mais responsáveis pela Guerra da Crimeia chama-se Marquês Charles de La Valette. Era amigo próximo de Napoleão III. Em 1851,
foi mandado como embaixador a Constantinopla, Istambul, que era a capital turca. Esse homem um católico muito devoto, fez várias medidas que contribuíram para uma tensão entre russos e otomanos. E é bom lembrar, a Rússia, mais do que qualquer outra potência, tinha a religião em seu cerne. Eles se consideravam a terceira Roma, depois da queda do Império Bizantino com a queda de Constantinopla em 1453. Os russos achavam que eles eram, como os franceses, para a fé católica, eles tinham que defender a cristandade ortodoxa. Eles achavam que eles tinham a missão de conquistar a Terra Santa para salvar os cristãos ortodoxos e livrá-los das garras dos muçulmanos. Era mais ou menos isso que eles pensavam. A Guerra da Crimeia começou em 1853. Turcos contra russos. Nos principados da Moldávia e da Valáquia, que hoje é a Romênia. Depois se espalhou para o Cáucaso e no Cáucaso, tribos muçulmanas receberam apoios de britânicos e turcos para combater os russos. Somente em 1854 que a luta passou para a Crimeia, de onde se desenvolveria e teria as principais batalhas. A Guerra da Crimeia foi um divisor de águas crucial. Ela rompeu a aliança conservadora entre Rússia e Áustria, que havia sustentado a ordem existente no continente europeu, permitindo o surgimento de nações-estados na Itália, na Romênia e na Alemanha. Deixou os russos com um profundo ressentimento do Ocidente, uma sensação de traição pelos outros estados cristãos, por terem se aliado aos turcos, e com ambições frustradas nos Balcãs, que continuaria a desestabilizar as relações entre as potências nos anos 1870 e produzir crises que levarão à eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Foi o primeiro grande conflito europeu a envolver os turcos, se descontarmos sua breve participação na Revolução Francesa e nas Guerras Napoleônicas. Abriu o mundo muçulmano do Império Otomano aos exércitos e às tecnologias ocidentais. Vamos lembrar que a gente está no século XIX, na Segunda Revolução Industrial, no auge do cientificismo, era da ciência. Acelerando a integração do Império Otomano, a economia capitalista global, e deflagrou uma reação islâmica contra o Ocidente que dura até hoje. Cada potência entrou na Guerra da Crimeia por seus próprios motivos. Nacionalismos, rivalidades imperiais, se combinaram com interesses religiosos. Como eu disse, a princípio, o background, o contexto da Guerra da Crimeia é uma guerra religiosa, cruzada moderna, cristãos versus muçulmanos. Se bem que não foi bem isso, porque tinha cristãos aliados a muçulmanos. É, na verdade, uma guerra. Países das potências ocidentais, europeias e turcos contra a Rússia e a Igreja Ortodoxa. Para os turcos, era uma questão de lutar por seu império que desmoronava na Europa, defender sua soberania imperial contra as alegações da Rússia de repreender os cristãos ortodoxos do Império Otomano. Pois esse foi o motivo da guerra. Os russos alegavam que os turcos estavam oprimindo os ortodoxos, os cristãos ortodoxos no Império. E até hoje a Rússia tem isso. Há pouco tempo atrás a gente estava tendo um conflito na Crimeia. Não esse do século XIX, mas outro. Que a Rússia anexou a península da Crimeia. Que a Crimeia é uma península. A Rússia alega porque a população da Crimeia é uma população russa. E é isso. A Rússia tem esse negócio de querer estender seus domínios para onde tem população que eles dizem ser russa, né? É claro que é por motivos econômicos e políticos. Entretanto, esse é a explicação deles para esses conflitos que até hoje são quase praticamente as mesmas explicações.
Os britânicos alegaram ter ido à guerra para defender os turcos da agressão russa, porque foram os russos que atacaram os otomanos. E assim que começou a guerra. Mas na verdade estavam mais preocupados em desferir um golpe no Império Russo, que eles temiam como rival na Ásia. Também, além de século XIX ser a era do cientificismo, é a era do imperialismo, do neocolonialismo. E todos sabemos que o Império Britânico foi o maior império da história. Claro, não contínuo. O maior império contínuo da história foi o Império Mongol, mas o maior império da história foi, em questão de território, foi o Império Britânico. O Império Britânico era quem dominava a Ásia. Então é por isso, esse é o motivo dos britânicos terem mais ou menos entrado na guerra. Para poder destabilizar os russos, que eram seus rivais na Ásia. Ou seja, os britânicos queriam usar a guerra para fortalecer seus próprios interesses religiosos de livre comércio no Império Otomano. Para o imperador da França, Napoleão III, a guerra era uma oportunidade de devolver a França a uma posição de respeito e influência no exterior. Como sabemos, no século XIX, no começo do século XIX, a gente estava em plenas guerras napoleônicas, né? E todos sabem que as potências europeias humilharam Napoleão e humilharam a França, que nunca se recuperou dessa memória. E talvez redesenhar o mapa da Europa como uma família de nações-estados liberais ao estilo imaginado por seu tio Napoleão I. Embora a influência dos católicos sobre seu regime fraco também o tivesse impelido para a guerra contra os russos por princípios religiosos. Para britânicos e franceses, essa era uma cruzada pela defesa da liberdade e da civilização europeia contra a ameaça bárbara e despótica da Rússia, cujo expansionismo agressivo representava uma ameaça real, não apenas ao Ocidente, mas a toda a cristandade. Quanto ao Tsar Nicolau I, o homem mais responsável pela Guerra da Crimeia, ele foi movido em parte por orgulho e arrogância demasiados. Resultado de ter sido coroado czar por 27 anos, em parte por sua noção de como uma grande potência como a Rússia deveria se comportar em relação a seus vizinhos mais fracos, e em parte por um erro de cálculo grosseiro sobre as outras potências, sobre como as outras potências iriam reagir a seus atos. Mas acima de tudo, ele acreditava estar travando uma guerra religiosa. Como disse, a Guerra da Crimeia é uma guerra religiosa, para cumprir a missão da Rússia de defender os cristãos do Império Otomano. O Tsar jurou conquistar todo o mundo de acordo com o que ele acreditava ser sua missão sagrada de estender o Império Ortodoxo até Constantinopla e Jerusalém. A guerra terminou com a assinatura do Tratado de Paris em 30 de março de 1856. Pelos seus termos, o novo czar, Alexandre II da Rússia, devolvia o sul da Bessarábia e da embocadura do rio Danúbio para o Império Otomano, e para a Moldávia renunciava a qualquer pretensão sobre os Balcãs e ficava proibido de manter bases e forças navais no Mar Negro. Por outro lado, o Império Otomano, representado por Ali Pasha, era admitido na comunidade das potências europeias, tendo o sultão se comprometido a tratar seus súditos cristãos de acordo com as leis europeias. A Valáquia e a Sérvia passaram a estar sob proteção internacional. A Guerra da Crimeia é uma guerra muito complexa. Aqui nesse podcast eu tentei fazer algo mais rápido, apenas dizendo o contexto e o geralzão. Eu farei mais podcasts, né, com convidados, dessa vez eu fiz sozinho, mas com convidados, sobre acontecimentos da Guerra da Crimeia, mais sobre a guerra em si. Eu falei mais sobre os antecedentes e a questão política dela. Entretanto, a Guerra da Crimeia é uma guerra muito importante. Como disse no começo desse podcast, foi a primeira guerra moderna. Uso de armas, bombas, no contexto moderno. Seria mais ou menos uma prévia para a Primeira Guerra Mundial. E, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos podcasts não estarei sozinho. Semana que vem vai ter
Vai ter um vídeo, não vai ser podcast, vai ser um vídeo normal, entre aspas. Espero que vocês se divirtam. Como eu disse no começo, os podcasts vão passar a ser 2 vezes por mês. E todos os vídeos, contando com os podcasts, serão lançados sexta-feira, às 6 horas da tarde. A princípio. Os podcasts, eu tô pensando se eu começo a fazer aqueles vídeos de recomendação, como eu fiz na semana passada, um dia antes dos podcasts. Aí os podcasts começariam a ser postados nos sábados, às 10 horas da manhã. Eu tô pensando nisso ainda. Mas até o final do mês vai se manter assim. Vídeo novo toda sexta-feira, 6 horas da tarde. É isso. Se gostou, curte. Compartilhe com seus amigos, com o pessoal, por favor, para esse projeto crescer. Esse projeto é bem ambicioso, é um projeto bem ambicioso da minha parte. E eu peço, por favor, que vocês me ajudem a torná-lo maior. Então é isso. Obrigado, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus.